vamos lá, na mecânica, assusta um pouco no começo, porque tem bastante equipamento, né, bastante sistema, mas é uma matéria mais simples do que a gente pensa, porque na hora da prova, geralmente pergunta a função de cada coisa. Então, assim, é mais uma decoreba mesmo. O veículo é cheio de sistemas, vários, né? Cada pecinha tem uma função. E na hora da prova pergunta, qual a função disso? O que é isso? A função disso. Então não tem muita coisa assim para vocês raciocinar, então é mais fácil de entender a matéria, tá? Então a primeira coisa que pode ser que apareça, qual é a função do painel? Todos os veículos têm painéis. Os mais sofisticados tá cheio de função, mas as principais coisas tem em todos os painéis. O que é obrigatório vai ter em todos. Sim, aquelas luzinhas, o velocímetro, o amperímetro, tá tudo ali. É a mesma coisa em todos, tá? E o painel, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar as reais condições do veículo, certo? O painel mostra as reais condições do veículo. Se tiver alguma luzinha piscando no painel do veículo, está acontecendo alguma anormalidade, alguma coisa está errada. Quando a gente não abaixa o freio de mão completamente, fica a luzinha do freio lá, piscando, certo? Tem alguns que avisa quando não coloca, né, o cinto de segurança, fica avisando no painel. Um que está piscando muito do combustível, né? Tá todo mundo na reserva, tá piscando bastante, então tem a luzinha de tudo lá. Então, os principais instrumentos que tem nos painéis, vai ter em todos. O primeiro que a gente vai ver é o velocímetro. Ele parece um reloginho. E o que o velocímetro marca? Velocidade. Ele registra alguma coisa? Não, ele marca a velocidade. Você tá lá em 110, ele vai te mostrar. Você diminuiu para 90, ele mostra. Você reduziu ainda mais para 80, ele vai mostrar a velocidade que você está no momento. Só isso. Odômetro. O odômetro marca o quê? Quilometragem. Nós temos o odômetro total e o parcial. O parcial a gente pode zerar, muito bem. A gente zera quando? Quando você troca o óleo, quando vai fazer uma viagem, quando você, por exemplo, o teu veículo é flex, você quer ver qual que está rendendo mais. Você enche o tanque lá com gasolina e faz aí a proporção. Enche o tanque com etanol, faz a proporção para ver o que está gastando mais. Então também pode fazer isso. Agora o total, ele já está com esse veículo desde que esse veículo saiu zero da fábrica até o momento, tá? Então a gente tem o odômetro total e o parcial. O manômetro, o que ele mede? A pressão do óleo do motor. O termômetro, todo termômetro marca o quê? Temperatura. Então esse termômetro do veículo marca a temperatura da água do sistema de arrefecimento. Voltímetro ou amperímetro marca o quê? Carga e descarga da bateria. E o tacômetro ou contagiro são as rotações por minuto que o veículo faz. Ele também parece um reloginho, tá lá o 2, 3, 4 ou 20, 30, 40 e é multiplicado. Então o motor ele trabalha de forma exorbitante, a gente nem imagina tanto que é uma máquina que trabalha a milhão, né? Então ele trabalha com muitas rotações por minuto. Então a primeira parte que a gente vai ver é sobre o motor. Qual é o motor mais fabricado no mundo? O motor mais fabricado no mundo é o motor térmico. O mais usado, água. Mas ele funciona a água? Não, ele é refrigerada a água. Motor mais fabricado, lembra da garrafa de café? É o motor térmico. O mais usado, água. E o motor é uma peça, o que essa peça faz? É uma máquina térmica que vai transformar combustível líquido numa energia mecânica que vai fazer o veículo funcionar. E a energia inicial para acionar o motor do veículo vem da onde? Do motor de arranque. Ele que causa as primeiras rotações do motor de partida. E esse motor, ele é dividido, né, ou ele formado por partes móveis e partes fixas. As partes fixas, a gente tem o bloco, ou bloco de cilindro, cabeçote, mancais fixos, juntas de vedação e o cárter. O bloco é a peça mais o que do veículo? Mais pesada.
O cárter é o reservatório de óleo do veículo. E o cabeçote acontece o quê? A explosão. Nas peças móveis a gente tem o êmbolo ou pistão, a biela ou árvore de manivela, volante do motor, pino do êmbolo e o eixo virabrequim. Então não pode perguntar em prova, quantos volantes tem o veículo? Tem 2, é o volante do motor como peça móvel e o volante da direção. E esse motor ele trabalha em 4 tempos. Quais são os 4 tempos? Admissão, compressão, explosão e escape. Antes de Cristo, errei. Admissão, compressão, explosão e escape. Esses 4 tempos funcionando juntos é o ciclo de Otto. É os 4 tempos funcionando juntos. No sistema de alimentação, que está na página 142 do nosso livrinho, esse sistema ele é responsável para fazer o quê? Ele vai fornecer a misturar combustível para fazer o veículo funcionar. Então aparece aí o que é uma mistura pobre e o que é uma mistura rica. Mistura pobre é quando tem mais ar, menos combustível. Quando é a mistura rica, vai ter mais combustível e menos ar. E qual é a melhor mistura para o veículo? A pobre ou a rica? É a ideal ou ótima. A ideal ou ótima. No sistema de... Pode entrar. Você já vai? Tô. Uhum. Tá. Aí depois eu vou fechando aqui. Vou deixar. Posso fazer você só fecha a porta. Sim. Com Deus também. Ele já foi também? Ele já foi? Não. Ah, tá aí? Tá ali na porta. Ah, tá. Ali na sala. Então tá. Aí a mistura que vai perguntar na prova qual é a melhor mistura, não é nem a rica nem a pobre, é a ideal, certo? Aí vai aparecer o carburador. O carburador, ele transformava o quê? O combustível líquido numa mistura gasosa que fazia o veículo funcionar, e ele foi substituído nos anos 90 pela injeção eletrônica. No sistema de arrefecimento, esse sistema ele é responsável por controlar a temperatura do motor do veículo. Ele pode ser refrigerado de 2 formas. Tem o arrefecimento a água e arrefecimento a ar. O mais usado no mundo, água. Menos usado, ar. Se aparecer lá, bomba d'água, radiador, válvula termostática, ventoinhas, mangueiras superiores, mangueiras inferiores, tudo faz parte do sistema de arrefecimento a água. Se o nosso veículo é arrefecido a água, o que a gente não pode deixar faltar no veículo? Água. E, por exemplo, a gente vai completar o nível de água do veículo. Eu posso abrir aquela válvulazinha com o motor quente, aquela água estando quente, pode abrir e completar? Se você abrir aqui, vem tudo, explode você. Então, o que a gente faz? A gente espera o veículo ficar, o motor frio, e aí a gente completa, ferveu, a gente tem que esperar. Esse sistema, a principal função dele é resfriar o veículo. Mas o sistema de lubrificação também controla a temperatura. Por quê? Porque ele evita o quê? Ele vai lubrificar as peças, evitando o quê? Superaquecimento delas. Imagina ferro com ferro, batendo sem parar. Sai o quê? Faísca. Então, entra o sistema de lubrificação, então ele vai lubrificar as peças, ela evita o desgaste das peças, o superaquecimento, que essas peças trinquem. Então, na prova, toma cuidado, porque pode perguntar qual sistema, está no singular, qual sistema controla a temperatura? É o arrefecimento. Mas se perguntar quais sistemas, é arrefecimento e lubrificação. Qual é o óleo que a gente coloca no motor do veículo? É o óleo lubrificante. Não é o óleo diesel, não é o óleo Singer, é o lubrificante. A medição de óleo a gente sempre faz em local plano, com o motor frio. É de dia, de manhãzinha? Não, é um motor frio. Você não sabe se a pessoa viajou a noite inteira? Então é um motor frio. E a troca é feita como? De 5 em 5, 3 em 3, 8 em 8, 10 em 10.
é sempre conforme o fabricante. Sistema de transmissão. Esse sistema ele transmite força mecânica do motor para as rodas. Ele é composto de embreagem, caixa de câmbio, árvore de transmissão, diferencial e semi-árvore. Na prova pergunta muito sobre o diferencial e sobre a embreagem. A embreagem, qual é a função dela? Ela vai isolar o funcionamento do motor do veículo para acoplar e desacoplar marchas. O que é debrear? Pisar no pedal da embreagem. E o diferencial, ele vem de diferente. O que ele faz? Ele faz com que as rodas girem diferente uma das outras nas curvas. Sim, então aí usa o diferencial, que aí ele vai fazer com que elas girem diferente uma das outras nas curvas. Sistema de suspensão. Esse sistema ele é responsável por absorver impactos do solo e ele é formado de molas e amortecedores. Na prova tem que tomar cuidado com o seguinte: perguntou qual é a função do sistema de suspensão, é absorver impacto. Mas se perguntar qual é a função só da mola, o que a mola faz? Sustenta o veículo. Ela vai sustentar o veículo. Sistema de direção. Esse sistema é responsável para fazer com que as rodas dianteiras girem para a esquerda e para a direita, tá? Então, ela vai dar movimentos para as rodas dianteiras. Ele é composto do volante da direção, coluna da direção, caixa, né, da direção, barra da direção e terminais. O sistema de direção... Ai, que susto! Tô. Que susto! No sistema de direção, pode ser que pergunte também lá sobre a direção. Se a direção estiver trepidando ou balançando, o que eu tenho que fazer com o veículo? Balanceamento. Balançando, trepidando, balanceamento. Mas se esse veículo estiver puxando, a direção puxando para um lado para o outro, aí é o alinhamento. Sistema de freios. Freio tem função. E lá no simulado tem uma pergunta, né, tem uma perguntinha que fala qual é a função dos freios. Ele vai fazer o quê? Um freio reduz velocidade e um freio também faz o quê? Ele vai parar o veículo. Tem o freio mais antigo que existe, que é o freio o quê? De mão. É o freio mecânico, ou freio de estacionamento. O freio de estacionamento, ele atua em qual roda? Nas rodas de trás. E o freio que a gente pisa com o pé, que é o freio de serviço? Nas quatro rodas. Qual é o freio usado em veículos de pequeno porte? É o freio hidráulico. Grande porte, freio a ar. Então tem uma perguntinha lá. O que é fazer sangria no sistema de freio? Retirar bolhas de ar do sistema de freios. E qual é o freio mais eficaz? É o ABS. O que ele evita? O travamento das rodas. No sistema elétrico, esse sistema ele vai mandar eletricidade, energia para onde precisa no veículo. E ele tem várias pecinhas aí que cai bastante em prova. Tem a função das velas. O que a vela produz? No sistema elétrico não produz faísca. Vela produz o quê? Centelhas. Quando é ferro com ferro batendo, produz faísca. Mas sistema elétrico produz centelhas. A bateria, toda e qualquer bateria, o que ela armazena? Energia. A bobina, ela transforma baixa tensão em alta tensão ou alta voltagem. Alternador, ele vai gerar energia para o veículo. No veículo não existe gerador. Gerador a gente tem em casas, clínicas, hospitais, fábricas. No veículo é alternador que chama. E o distribuidor, o que ele faz? Distribui energia para o veículo. Esse sistema também controla a comunicação luminosa do veículo, os faróis, as setas, luz de posição. O farol estando queimado, desregulado, é infração de natureza grave. Sistema de escapamento. Esse sistema, o que ele faz? Ele elimina os gases, né, que produz no veículo e diminui os ruídos do funcionamento. Aí vai aparecer nesse sistema o catalisador, que a gente viu lá no meio ambiente. O catalisador, ele é um filtro?
Não, mas ele é um transformador de gases. Ele transforma gases nocivos em inofensivos. Carroçaria. Na carroçaria, ela é composta aí pelo chassis e pelo monobloco. O chassis é a peça mais o que do veículo? Mais rígida, mais dura, é onde a gente acha a numeração do veículo. Já o monobloco vai ser aquela estrutura que vai fazer parte do veículo, vai construir a parte externa do veículo. Os pneus. Os pneus têm função. E a função do pneu é o quê? Não é só rodar, não. Ele tem função. Ele vai impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Então, nos pneus, a gente tem que prestar atenção na calibragem do pneu, limite de segurança do pneu. O pneu estando murcho, com baixa calibragem, desgasta o quê? As laterais. Se ele estiver super calibrado, muito cheio, o que ele desgasta? Só o meio, só o centro. E pode causar o quê? Uma explosão, um estouro e causar um acidente. O limite de segurança de um pneu é 1,6 milímetros de profundidade. Abaixo disso, ele já é um pneu careca. Extintor de incêndio também aparece aí como parte do veículo. O extintor de incêndio, ele é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Desde quando? Desde 2015. Hoje em dia, o extintor de incêndio só é obrigatório para os veículos de grande porte e veículos inflamáveis. Os outros veículos não precisam. O extintor mais usado é o extintor ABC, que tem um prazo de validade de 5 anos, do pó do extintor é 5 anos. E o extintor deve ser armazenado lá no porta-mala, debaixo do banco? Não. É sempre em local de fácil e livre acesso. Tem que ser usado na vertical em forma de leque, de um lado para o outro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E as correntes das motocicletas também devem sempre ser observadas. Eu posso deixar a corrente da minha moto esticada até o máximo? Não, porque pode se romper e causar um acidente. Também não pode ser frouxa, bamba, porque também pode causar um acidente. Tem que ajustar de forma correta as correntes das motocicletas. Certo? Então, esse daí é a parte de mecânica, a carga horária é de 3 horas e lá na hora da prova cai apenas 2 questões. Mas essas questões, você vê que ela é bem objetiva. A pergunta tem a função... vai ter lá o sistema e a função dele, só isso, certo? Então, tem também uma questão, um simulado só dele, aí eu vou pedir para vocês fazerem esse simulado, depois a gente discute mais um pouquinho sobre a parte de mecânica.